Olá, querido estudante. Vamos para a nossa aula 2, uma aula de introdução geral à ética, o conceito do que é ética, né? Nós nos perguntamos, às vezes, né, o que é a ética? O que é algo ético? Um comportamento, uma conduta, um procedimento, tanto nosso quanto algum que visualizamos na sociedade, de um cidadão, de um parente, de um colega de profissão. Sempre estamos nos questionando o que é a ética, o que é o mais prudente a ser feito, o mais correto, o mais justo, né? Vamos pegar o basilar, o baldrâmico, o básico, o dicionário UAS, né? De Antônio Uais, que foi ministro da Cultura, grande catedrático da literatura, membro da Academia Brasileira de Letras, escreveu um dicionário incrível, né? Um dos mais clássicos do Brasil, e aí o vocábulo ético é descrito como conjunto de preceitos sobre o que é moralmente certo ou errado, parte da filosofia dedicada aos princípios que orientam o comportamento humano, enquanto adjetivo é relativo à ética, ao ser ético, ao ser moral, né? Ao se comportar de forma ética. Essa é a ideia vocabular aí da expressão ética. Então é isso, nós nos indagamos, nós nos divagamos, né? O que é o certo, o que é o errado, o que é o errôneo, chegamos a dizer o que é o perfeito, o que é o imperfeito, né? Essa é a ideia. Ética nos faz refletirmos sobre a ideia de respeitarmos os outros, a ideia de buscarmos uma igualdade, uma equidade, uma justiça, uma proporcionalidade na vida, né, uma justeza, valores, né, princípios, virtudes, direitos, regras de conduta, sentimentos, tudo isso vem à tona, tudo isso aflora dentro de nós, na nossa psique, no nosso psiquismo, quando conversamos conosco mesmo, inclusive, sobre o que é ética. Temos uma nuvem de palavra aí, ética, né? Tem a ver com filosofia, com honestidade, com sociedade, com moral, respeito, caráter, vida, comportamento, com o que é errado, com o que é certo, com cultura, com o que mais, princípios, né? Com isso, com sociedade, com honestidade, com várias perspectivas, com costumes, então, né? Irradia da palavra ética, do conceito ético, milhares de outras perspectivas sociais, culturais, psicológicas, filosóficas, sociológicas, antropológicas, né? Eu trago aqui um conceito de ética meu, né, após ler bastante sobre a ética, e grifo ali que se refere a um conceito, porque é, é isso mesmo, né? É dessa forma que devemos ver. Existem vários conceitos do que é a ética, do que seria, do que poderia vir a ser a ética. Não existe a ideia de ética. Então, você, após assistir todas as nossas aulas e ler todos os textos, também vai poder erigir, engendrar, criar o seu conceito de ética, né? Então, para mim, a ética é uma ciência, né? Alguns dizem que é uma parte da filosofia, outros dizem que é verdadeiramente uma ciência autônoma. Para mim, a ética é uma ciência que estuda o comportamento humano, as condutas, e aí, meus queridos, essas condutas não são apenas ações, elas podem ser omissões também, o deixar de fazer, né? Inclusive, no direito, nós temos prestações, compromissos contratuais que se referem a deixar de fazer, né? Deixar de fazer tal coisa numa relação contratual pode ser uma cláusula do contrato. E escolhas humanas, né? Analisa o que uma sociedade considera certo ou errado, justo ou injusto, bom ou ruim, coerente ou incoerente, e algo do mal ou algo do bem. O exercício de comportamentos éticos que garante a convivência social pacífica e justa na nossa sociedade, nas nossas comunidades, no nosso planeta.
Ainda nessa direção, eu penso que a ética é uma reflexão e compreensão dos princípios de uma sociedade. Ela é coletiva e ela é individual, depende de mim e do meu povo, né, onde vivo, da população, mas é uma via de mão dupla também. Eu os afeto e eles me afetam. Há uma interdependência entre mim e a sociedade. Se a falha ética for minha, eu posso prejudicar a minha sociedade e vice-versa. Então, na ética, nós perguntamos: eu posso fazer isso? Eu devo fazer isso? Esperam que eu faça isso? Esperam isso de mim? Isso é mesmo justo? É digno? É prudente? É coerente? Quais as consequências desse meu ato para a minha sociedade? Claro, para mim, eu tenho que me indagar, mas e para a minha sociedade? E aí a origem da ética nos remete à Grécia Antiga, no período chamado antropológico, né? A partir de Sócrates. Houve filósofos anteriores a Sócrates, Tales de Mileto, né? Talvez foi o primeiro filósofo, mas eles estudavam muito a natureza, né? A matemática, os fenômenos da física, e o foco da filosofia com Sócrates deixa de estar ligado a essas questões da natureza e passa a ser o ser humano. Né? Por isso esse período é considerado antropológico, né? O homem ascende ao centro da importância dos questionamentos. E aí começa-se a pensar o modo de ser e do comportamento humano, né? Vejam que aí é século V antes do nascimento de Jesus Cristo, né? Para os filósofos gregos, a ética estaria ligada a uma certa virtude, ao modo, ao ferramental necessário para nós alcançarmos a felicidade. A palavra éticos e do grego significa moralidade ou modo de ser. Então, qual o modo de ser? Qual é o caráter, o costume, o hábito que eu devo praticar para alcançar a felicidade? E os gregos pensavam muito nisso, na satisfatividade, na satisfação humana, na felicidade. Eles não pensavam na ética como apenas deixar de fazer o mal, deixar de magoar as pessoas, de ferir os outros membros da sociedade. Não, a ética é para mim, né, enquanto ser único, particular, para que eu seja feliz. Meus queridos, existe um certo relativismo da ética ou na ética, porque a estrutura do conceito de ética é universal, é geral. Né? A ética enquanto algo correto, algo certo, algo justo, algo linear, algo não torto. Mas, vejam, o conteúdo do conceito de ética, os limites dele e a compreensão que se tem dele são sempre localizados, específicos, contextuais. Todas as sociedades são diferentes e cada uma possui uma percepção, uma concepção do que é a ética e do que é algo ético. Né? Algumas classificações da ética, nós temos a ética filosófica moralista, chamada de metaética. O que seria? Metaética é o estudo da própria ética, né? Porque a ética em si ela estuda o comportamento humano, ações, condutas, e a metaética estuda a própria ideia de ética. Né? Meta, além, né? Ou seja, além da ética, né? Como podemos enxergar a ética cientificamente, epistemologicamente. E aí essa ética ligada à filosofia, né, tem conceito na filosofia antiga, medieval, moderna e na filosofia contemporânea. Né? Nós temos a ética racionalista, né, uma ética que se preocupa muito com a razão, né? É uma ética teleológica que se preocupa com o resultado das ações, com a consequência, né? Com o fim. A que fim destina-se a minha conduta? O que que eu quero como objetivo final? Então, a gente pensa não no ato em si, mas sim na consequência lá no final. E a ética teológica, uma ética muito ligada à religião, que você pratica. Né? Lá tem ditames, doutrinas, dogmas, que são éticos. Tem uma ética dialógica, uma ética que está ligada ao diálogo humano, às conversas humanas, à resolução de conflitos. Uma ética deontológica, que é uma ética de regras mesmo, de normas, está muito ligada aos códigos de ética das profissões. Né? Uma ética utilitarista, né, descritiva, que pensa como que a conduta humana pode ser útil, como que a gente pode executar um ato humano ferindo o mínimo de pessoas possíveis. Né? Como que eu posso ter atos realmente úteis, atos com consequências boas para a sociedade.
E aí nós temos uma ética aristotélica, que provém de Aristóteles, filósofo grego, de Epicuro, nós temos a epicurista, nós temos a estoica, nós temos a kantiana, de Immanuel Kant, nós temos a ética cristã, né, ligada a Jesus Cristo, e é mais ou menos isso. Vejam, em relação a alguns ramos da ética, né, nós temos a ética como uma filosofia geral, uma teoria, né, e nós temos a ética aplicada, uma espécie de ética prática. E aí essa ética prática nós podemos dividi-la em uma ética social e uma ética profissional. A ética social seria a nossa vida em comunidade, em sociedade. Então nós temos uma ética tradicional, por exemplo, os povos indígenas, eles têm a sua ética, né? Tem aldeias, tem comunidades em que você pode fazer uma coisa e que em outra aldeia, em outro povo indígena, aquilo vai ser absurdo, né? Nós temos no Brasil mais de 305 línguas indígenas. E aí você verifica a diversidade, a variedade de costumes e tradições. Nós temos uma ética comunitária, por exemplo, de um bairro, de uma comunidade, uma certa comunidade ribeirinha, lá eles têm comportamentos, costumes próprios, particulares daquele local, né? É uma ética religiosa, e aí várias são as doutrinas das igrejas, né? Enfim, uma ética ambiental, ligada à nossa relação com o nosso ambiente, né? Uma ética animal, ligada ao que fazemos com os nossos animais, né? Como criamos, como fazemos experimentos e pesquisas com eles, e uma bioética, né? Que é a ética própria da biologia, relação da biologia com a vida, com o meio ambiente, as pesquisas, os experimentos farmacológicos, né? Agora, tudo que tem acontecido com a inteligência artificial, você colocar dispositivos no ser humano, chips, né? E várias outras questões assim. Nós temos uma ética profissional muito ligada à aplicação de um comportamento ético durante o fazer laborativo, o fazer profissional das pessoas. Então, no mundo empresarial, nós temos uma ética na, na administração pública, né? O servidor público tem uma ética pública, os militares têm a sua ética, os seus códigos de conduta, o professor deve ter sua ética aí no magistério, no mundo jurídico, os advogados, os promotores, os juízes, os procuradores têm a sua ética. Existem códigos, né? Nós temos a ética do jornalista, a ética do esportista, né? Nós temos o fair play, o jogo limpo, nós temos a ética do agente policial, a ética do pesquisador, do cientista, né? Como que ele pesquisa, como que ele investiga, como que ele lida com dados, com seres humanos, com animais, com informações, né? E nós temos a ética do médico, né? E aí essa ética médica envolve, claro, o enfermeiro também, enfim, os profissionais ali que ajudam o profissional médico, né? Exemplos de ética, né? Bem, a ética religiosa ou teológica, por vezes, ela pode considerar a fertilização in vitro, a reprodução assistida, a inseminação artificial, a clonagem, a transgenia de alimentos. Pode considerar isso errado, isso injusto, né? Isso distante da dignidade humana. A ética religiosa também tem uma grande questão com o aborto, né? Alguns países consideram o aborto um direito fundamental das mulheres sobre seus corpos. Outros países consideram um crime contra a vida, além de pecado, né? Também tem a questão da poligamia. Alguns países enojam a poligamia e outros admiram e praticam, enfim. E aí a religião vai lidar, né, de várias formas com essa questão. Uma curiosidade, no dia 23 de fevereiro é o Dia Internacional da Ética, e no Brasil, no dia 2 de maio, é o Dia Nacional da Ética. É isso, terminamos a nossa aula 2, tá? Na aula 3 nós veremos ética, moral e norma, direito, a relação da ética com a ciência jurídica. E até a próxima aula, foi bom estar com vocês e espero que tenha sido bem proveitosa a aula. Até mais.